Segundo muitos acreditam, Tales de Mileto foi o iniciador da filosofia. Tales, assim como muitos outros, é classificado como um filósofo pré-socrático. É impossível exagerarmos a importância de Sócrates no pensamento filosófico e na história do pensamento humano, já que para muitos o conceito de indivíduo foi gerado ali na Grécia. Hegel, grande filósofo alemão do século XIX, trabalha com essa ideia. E Sócrates divide também a história da filosofia. E os pré-socráticos foram aqueles pensadores, aqueles homens que, em geral, tentaram entender, mediante o raciocínio, o que seria a substância, a matéria primordial, ou seja, o que originou todas as coisas. Nós vimos no vídeo passado, eu vou deixar o link dele aqui, que Tales de Mileto, o primeiro de todos, que teria pensado isso de uma maneira racional, Tales entendeu que o elemento primordial que gera todas as coisas, a fonte, a origem de tudo, é a água. Então ele entendia que a água formou, da água todas as coisas provêm. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre um discípulo de Tales, que viveu ali no século VII e também na maior parte no século VI, chamado Anaximandro. Antes de continuar, eu quero mostrar para você este livro aqui, de onde eu estou extraindo algumas informações, tá vendo? Chama-se Pré-Socráticos, a Invenção da Razão, do Alterives Maciel Júnior, coordenado aqui pelo físico Marcelo Glaser. Então vamos lá. Anaximandro, ele procurou pensar exatamente a mesma coisa que Tales de Mileto. Qual que é a origem de todas as coisas? E Anaximandro escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, e essa obra esteve no Liceu, a escola de filosofia fundada pelo grande Aristóteles. E Aristóteles teria lido essa obra de Anaximandro. Anaximandro, ele foi um homem de grande habilidade intelectual, ele criou o relógio do Sol, ele criou o mapa mundi, ele criou cálculos para entender a distância e a grandeza das estrelas, enfim. E ele teve algumas ideias sobre o mundo, sobre o que hoje para nós é considerado astronomia. Anaximandro acreditava que a Terra era imóvel, que o universo era eterno e que nada sustentaria a Terra, ou seja, ela estaria, né, ela não precisaria de nada sustentando-a, diferente de Tales, que entendia que a água sustentava a Terra. Mas qual que é a questão que vem a marcar o Anaximandro na história da filosofia? É a questão da substância primordial, do que tudo é feito. Então Anaximandro continua a linha de raciocínio do pensamento de Tales e ele busca a partir desse conceito de que existe uma unidade, entender o que seria a substância primordial. E Anaximandro falou de algo que é chamado hoje pelos estudiosos de indeterminado, é o apeiron, é o indeterminado, é o ilimitado, é o indefinido. É alguma coisa que não pode ser apreendido, é algo que não pode ser aprendido, captado pelos sentidos, é algo que você só pode pensar. E esse apeiron, ele seria eterno e transcendental. Ou seja, diferente do pensamento de Tales, no qual você pode buscar a origem de todas as coisas naquilo que se percebe pelos sentidos, né? Você vê, você toca a água. Para Anaximandro, isso não pode acontecer, mas você pode pensar naquilo que seria o fundamento, a origem, a substância primordial. Para Anaximandro, as coisas foram geradas de um movimento originado no apeiron, no indeterminado, no indefinido, né? E esse movimento foi separando as coisas opostas. Essas coisas opostas geraram os elementos, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. E
dos 4 elementos, todas as coisas são originadas. O nosso Anaximandro entendia que a vida surgiu do oceano e que as formas de vida evoluíram e se adaptaram também. É difícil dizer se isso é alguma coisa como uma teoria da evolução embrionária muito lá atrás e obviamente de maneira não científica como veio a ser depois no século XIX. Embora a gente já encontre alguns vestígios dessa ideia no século XVIII, por exemplo, no pensamento de Denis Diderot. E finalizando, para Anaximandro, assim como o apeiron é a origem de todas as coisas, ele também é o destino. Assim como tudo saiu de lá, tudo para lá vai retornar. Eu não sei se podemos dizer que esse apeiron é uma espécie de deus para Anaximandro, mas nós podemos fazer sim um paralelo, já que na nossa visão aqui judaico-cristã, Deus é a origem e o destino de todas as coisas. Como diz Paulo lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se nós lermos um pouco do conceito de Paulo a respeito de Cristo na carta aos Colossenses, nós vamos ver que ele é o princípio e o fim da criação, ou seja, ele é o começo e ele é o final. É óbvio que a gente não quer cristianizar aqui o Anaximandro, não, longe de nós fazer uma forçada de barra como essa, mas é fato que algumas ideias muito semelhantes pipocam na história do pensamento, seja no pensamento filosófico, seja no pensamento religioso, e muitas vezes esses dois pensamentos se encontram e chegam às mesmas conclusões. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Um grande abraço.